O significado espiritual de Pérgamo, dentro do cristianismo, é destacado no livro do Apocalipse, onde é referido como o lugar onde está o trono de Satanás. Historiador. Além de seus templos pagãos, Pérgamo também era um centro de avanços intelectuais e médicos, lar de uma das bibliotecas mais significativas do mundo antigo, e o já mencionado Templo de Asclépio, uma divindade associada à cura. A igreja em Pérgamo encontrava-se, portanto, na encruzilhada de uma sociedade avançada, mas moralmente desafiadora. A carta à igreja em Pérgamo é um segmento conciso, mas poderoso, do livro do Apocalipse, tradicionalmente atribuído ao apóstolo João. Este trecho é uma das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, cada uma contendo mensagens específicas de Cristo. Voz da carta. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta espada simboliza a autoridade e o julgamento divino. Eu sei onde você vive, onde Satanás tem o seu trono. Pérgamo era conhecida por seus templos pagãos e práticas idólatras, tornando-se um local de grande desafio para os cristãos. No entanto, você permanece fiel ao meu nome. Apesar das pressões e perseguições, a igreja manteve sua fé. Você não renunciou à sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto em sua cidade, onde Satanás vive. Antipas é lembrado como um mártir que se manteve firme até o fim. Esta introdução define o tom para elogios e correções. Cristo reconhece a fidelidade da igreja, mas também aponta áreas que precisam de mudança. A referência à espada afiada de 2 gumes simboliza o poder penetrante e perspicaz das palavras e julgamentos de Cristo. Suas palavras são capazes de discernir os pensamentos e intenções do coração. Voz da carta. Após a introdução, a carta mergulha em elogios e críticas específicas às ações e ensinamentos da igreja. Cristo elogia a perseverança, mas também adverte contra compromissos com falsas doutrinas. Essa mistura de elogios pela perseverança, juntamente com a repreensão pelo compromisso doutrinário, forma a mensagem central da carta. A igreja é chamada a se arrepender e a retornar à pureza da fé. A carta a Pérgamo começa com elogios específicos. Teólogo. Ela elogia a igreja por manter-se firme no nome de Jesus e não negar sua fé, mesmo diante do martírio de Antipas. No entanto, a carta rapidamente muda para um tom mais sombrio, abordando críticas significativas. A principal questão citada é a tolerância da igreja com aqueles que seguiam o ensino de Balaão, o que levou alguns membros à idolatria e ao comportamento imoral. Teólogo. Essa crítica aponta para um compromisso perigoso dentro da igreja, onde certos ensinamentos que contradiziam os valores cristãos essenciais estavam sendo tolerados. Essas críticas enfatizam um tema recorrente nas cartas às igrejas em Apocalipse: a necessidade crítica de vigilância e integridade doutrinária dentro da igreja. As doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas representam desvios teológicos e morais significativos que ameaçavam a comunidade cristã primitiva. Teólogo. O ensino de Balaão está associado a levar os israelitas ao pecado através da idolatria e da imoralidade durante sua jornada pelo deserto. Por outro lado, os Nicolaítas eram uma seita cujas práticas e crenças eram fortemente condenadas na igreja primitiva. Teólogo. A inclusão dessas duas críticas doutrinárias na carta serve como um alerta para a igreja de Pérgamo e todas as igrejas para se protegerem contra concessões semelhantes. A carta à igreja em Pérgamo contém um chamado severo ao arrependimento, exortando a igreja a se afastar das doutrinas que haviam se infiltrado em sua comunidade. Voz da carta. Portanto, arrependa-se.
Caso contrário, em breve virei a você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Este chamado ao arrependimento é significativo, não apenas por seu contexto imediato, mas também por seu lugar dentro da narrativa mais ampla de Apocalipse. A urgência desse chamado é enfatizada pelo aviso do julgamento divino, descrito como uma batalha liderada pelo próprio Cristo contra os impenitentes dentro da igreja. Além disso, o chamado ao arrependimento em Pérgamo é enquadrado como uma oportunidade para renovação e restauração. Mantendo o padrão visto em outras cartas às igrejas em Apocalipse, a carta a Pérgamo termina com promessas àqueles que vencerem. Voz da carta: ao que vencer, darei do maná escondido. Também darei a essa pessoa uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. O maná escondido refere-se à nutrição espiritual e sustento divino, ecoando o maná fornecido aos israelitas no deserto. A pedra branca e o novo nome representam aceitação e identidade em Cristo. Nas culturas antigas, uma pedra branca era frequentemente usada como um símbolo de absolvição nos tribunais, simbolizando pureza e libertação de acusações. O novo nome inscrito na pedra significa um relacionamento pessoal e transformador com Cristo. A carta à igreja em Pérgamo tem relevância significativa para os cristãos hoje, servindo como um lembrete atemporal dos desafios e recompensas de uma vida fiel. Esta carta, escrita há séculos, ainda ressoa profundamente, destacando a importância de permanecer firme na fé, mesmo diante de adversidades. Membro da Igreja. Em um contexto moderno, onde as pressões culturais e morais são constantes, esta carta oferece insights críticos sobre como manter a integridade espiritual e a pureza doutrinária. Ela nos guia em como resistir às tentações e influências que podem desviar-nos do caminho da retidão. O chamado à vigilância, arrependimento e perseverança é tão pertinente agora quanto era então, exortando os crentes contemporâneos a examinarem suas crenças e práticas à luz da verdade bíblica. Este apelo contínuo à reflexão e correção pessoal é vital para a saúde espiritual. Além disso, as promessas aos vencedores em Pérgamo inspiram esperança e perseverança entre os cristãos modernos. Elas nos lembram que a fidelidade será recompensada, oferecendo um incentivo poderoso para continuar a jornada de fé. Membro da Igreja. Em essência, a carta a Pérgamo é um chamado à fidelidade duradoura, oferecendo advertência e encorajamento. Ela nos desafia a viver de acordo com os princípios divinos, independentemente das circunstâncias. A carta à igreja em Pérgamo, com suas ricas camadas históricas, espirituais e doutrinárias, é uma peça profunda da escritura cristã, que continua a inspirar e desafiar os crentes. Voz reflexiva. Refletir sobre esta carta encoraja uma compreensão mais profunda das complexidades da fé, especialmente em contextos que não são propícios ao crescimento espiritual. Em tempos de adversidade, por fim, a mensagem de Pérgamo, seus avisos, seu chamado ao arrependimento e suas promessas, ressoa profundamente com a jornada contínua de cada cristão. Voz reflexiva. Nesta reflexão, há uma advertência e um encorajamento, um lembrete duplo dos perigos da concessão e das recompensas profundas da fé inabalável. Este lembrete é vital. Esse duplo foco é essencial para navegar pelas complexidades da vida cristã moderna, tornando a antiga carta a Pérgamo sempre relevante e profundamente instrutiva, oferecendo lições valiosas para os desafios de hoje.